Acabei de comer pão aqui, ó. Tô fazendo pão sírio aqui. Sai quentinho. Muito bom esse pão sírio aqui. É inacreditável o tanto que a gente sobe e desce aqui na Red Pyramid. E vai longe ainda, bem longe. Gente, é muito doido entrar aqui na Red Pyramid, na Pirâmide Vermelha. Uns 40 metros para o fundo, 40 metros para dentro, câmaras. Nós ficamos 10 minutos no escuro lá, em meditação, fazendo prática de presença. Difícil explicar, gente. Muito difícil explicar. Essa é a entrada da pirâmide de Unas, onde foi encontrado os hieroglifos do livro dos mortos e das spells, né, das mágicas, dos cantos que os antigos sacerdotes usavam através dos trabalhos no Antigo Egito. É a fonte de quase tudo que existe na filosofia, sabedoria e religião ocidental a respeito desse tipo de sabedoria. Entrando na pirâmide de Unas, onde foi encontrado os hieroglifos do livro dos mortos. Usually in a tomb or a temple, you'll see combinations of figures and images with hieroglyphics. But hieroglyphics, these are letters. They make words. They're writings. Nessa fase do Velho Reino, eles mostravam o sagrado de Deus em tudo, o que vai ser levado para Jesus depois, mais para frente. E pescar e conter também os peixes do Nilo aqui é como conter Set, as forças naturais, e dominá-las através da consciência a serviço da luz maior, do mundo mais elevado. Tudo sagrado no dia a dia, uma visão de espiritualidade que a gente não tem nem ideia do que seja.
Olá, eu sou o Nicolai Corsino, estou aqui para mais uma videoaula do Enea Coach no Egito. Essa expedição que nós estamos fazendo de 30 dias através do Egito, de norte a sul, atrás dos segredos, mistérios, aprendizados, não só do Eneagrama Antigo, mas também de toda essa civilização e sabedoria que deu origem a toda a sabedoria ocidental que vem vindo através de vários instrumentos até nós hoje. Nós iniciamos com a Conferência Internacional de Eneagrama, na qual eu fui um dos palestrantes, e agora seguimos para essa viagem junto a um grupo seleto de professores internacionais, liderados aí pelo autor da Sabedoria do Eneagrama, Russ Hudson, aonde a gente segue esse trabalho e, portanto, da onde surge toda esta série Enea Coaching no Egito. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o complexo de Saqqara. Saqqara é considerado uma das grandes joias que têm sido descobertas mais recentemente no Egito. É claro que Saqqara é conhecido há muito tempo, mas ultimamente não se para de descobrir novas coisas sobre Saqqara. Se você for até Netflix, por exemplo, você vai ver um documentário sobre descobertas simplesmente incríveis que estão acontecendo, de tumbas inteiras, de processos novos, coisas que não se sabia na egiptologia. É claro que o que você vai ver na Netflix não contém essa sabedoria que nós estamos trazendo ou que professores mais antigos conhecem, porque uma série de coisas é perdida dentro da visão mais fechada acadêmica da egiptologia mais tradicional e que acontece a partir do século XIX, vamos dizer assim. Tem uma série de filtros e muitas informações, interpretações erradas acontecem aí. Mas vamos lá, o que é Saqqara? Saqqara foi construída primeiramente por volta de 3.200 a.C. e Saqqara foi desenhada por uma figura lendária, não só do Egito, mas que depois se torna também uma figura lendária, tanto em Grécia quanto Roma, embora vá mudando de nomes, a gente pode dizer assim. E essa figura foi Imhotep. Imhotep foi considerado o primeiro dos grandes sábios nessa nova era da civilização humana. Seria como um Leonardo da Vinci da época. Ele é alguém que não nasceu na realeza egípcia e que vai subindo dada a sua infinita inteligência. Ele é considerado o primeiro arquiteto, ele é considerado alguém que desenhou, e portanto foi ele que desenhou o complexo de Saqqara. Ele é também considerado o pai da medicina, e os gregos, quando o conhecem, ou quando conhecem a sua história, seus ensinamentos, vão chamá-lo vão ligá-lo ao seu deus Escolápios. E Imhotep é, portanto, assim, uma figura absolutamente lendária. Há quem diga que ele é o próprio Hermes Trismegisto. É claro que aí a gente já entra no domínio das lendas, não temos como saber nada disso. O fato é que Imhotep trabalhava durante a dinastia do faraó Djoser. E o que acontece em Saqqara, nessa construção, revela muito dessa visão espiritualista do Antigo Egito, visão essa que nenhuma das nossas civilizações hoje tem de forma tão profunda. Uma integração entre dentro e fora. Para os egípcios não havia o que a gente chamaria hoje de visão espiritual, até porque não existia outra coisa. Tudo para eles seria um reflexo dentro e fora, assim como é em cima, é embaixo, está na Tábua das Esmeraldas, e também sempre um trabalho onde absolutamente tudo, da pesca, da caça, da agricultura, são ações divinas. Uma das coisas interessantes que você vai encontrar aqui no Velho Reino, por exemplo, em Saqqara, é que os hieroglifos, que há quem diga foram escritos ou criados, muitos deles por Imhotep, e aí a gente já entra num domínio que a gente não consegue comprovar, mas o que acontece é que muitas das cenas aqui do Velho Reinado, ou do Velho Reino, ou da Velha Dinastia, contém pessoas fazendo coisas absolutamente comuns, o que foi interpretado erroneamente como os egípcios eram pessoas práticas, nem tão espirituais, mas na verdade, para eles, cada uma dessas ações era uma prática espiritual, era uma emanação do que eles chamavam do mundo de Duat, ou do mundo que muitas vezes interpretado como mundo intermediário ou mundo dos mortos, mas não é bem assim. A gente poderia dizer que é o mundo invisível, o mundo dos espíritos, o mundo onde as dimensões da nossa alma que não estão aqui encarnadas efetivamente existem.
que para eles era assim o mundo da emanação. E é daí, por exemplo, que Platão vai tirar a ideia do mundo das ideias e deste mundo como um reflexo de algo mais elevado. Isso não vem dos gregos. E os próprios gregos diziam isso. Essa sabedoria vem do Antigo Egito. E o Antigo Egito já considerava este mundo como sendo um espelho do duato, um espelho do mundo além do duato, um espelho das outras dimensões que emanam na construção aqui do céu na terra. E é isso que a gente fazia, ou que se fazia aqui o tempo todo. Então olha que interessante. Quando a gente olha, por exemplo, algumas histórias interessantes, o que são as pirâmides, por que as mais de 120 pirâmides aqui do Egito são posicionadas onde elas estão? Hoje a gente está indo para mais uma visita para as 3 grandes pirâmides de Giza, e Imhotep faz, por exemplo, a primeira grande pirâmide, a pirâmide escalonada, a Step Pyramid, que nós visitamos aqui numa das edições anteriores. E uma das coisas extremamente interessantes é que o que se sabe hoje é que o posicionamento das principais pirâmides refletiam um espelho de como estava o céu naquele momento do tempo. Que momento do tempo específico? Quando se olha hoje, por exemplo, para as 3 pirâmides de Giza, e nós vamos falar isso em vídeos que vêm para frente, você tem sim um espelho das 3 estrelas de Órion. Isso é uma coisa já mais conhecida, mais percebida, o seu posicionamento. Mas em que momento do tempo essas estrelas estavam exatamente em cima das pirâmides? Por volta de 10.500 a.C., 10.450. Mas se a velha dinastia, ou o velho reino, é considerado iniciar por ordem de 4.000 a.C., o que a gente tem antes disso? A civilização perdida, o Egito antes do Egito, o que Gurdjieff chamava de o Egito antes das areias. Porque sim, antes da grande inundação, do flood, em 8.000 mais ou menos antes de Cristo, inundação essa que vai, por exemplo, aparecer em algumas aparece praticamente em todas as histórias das grandes religiões, né? Como talvez a Arca de Noé, ou toda essa história que já era contada aqui no Antigo Egito. Antes disso, o Egito era muito mais verde, o Egito tinha muito mais umidade. Quando a gente chegar na Esfinge, a gente vai falar das evidências científicas da chuva na cabeça da Esfinge, ou em toda a parte de cima por volta desse tempo. A questão é que quando você vai a 10.450 a.C., você encontra o Rio Nilo como um espelho da posição exata da Via Láctea. Você encontra outras das pirâmides refletindo as Pleiades, por exemplo. Então, o que os egípcios estavam fazendo, não num projeto de 10, 30, 40, 50 anos, mas num projeto de milhares e milhares de anos. Vale sempre lembrar, Jesus Cristo está para nós há 2.000 anos atrás antes de Cristo. As pirâmides de Giza, construídas em 3.000 a.C., 2.500, estavam muito mais distantes de Jesus do que nós dele. E quando a gente volta para essa construção, por exemplo, da primeira esfinge, ou do que está, nós estamos voltando a 10.000 a.C. É claro que se você for procurar nos livros, você vai enxergar ou acreditar que a história da civilização humana não começa tão longe, mas na verdade é que começa assim, e a gente já sabe de forma muito mais moderna que essa é a realidade. Mas enfim, quem são esses? Por que eles estão construindo um espelho do céu na terra? Por que tudo nessa civilização altamente espiritualizada e tecnológica reflete de alguma forma essa construção? E vamos lembrar que para os egípcios antigos, essa construção externa não tem nenhuma diferença em relação à construção interna que eles estão fazendo no próprio espírito, no próprio coração, nas próprias virtudes, nos próprios princípios, a imagem e semelhança dos deuses, que, como eu expliquei em vídeos anteriores aqui dessa série, os deuses para os egípcios não eram exatamente seres, essa também é uma interpretação errônea, mas sim princípios divinos que estavam exemplificados através de símbolos com essas qualidades, e por isso muito das cabeças e dos animais que não representavam deuses antropomórficos, mas sim qualidades daquele determinado animal, dentro daquela qualidade essencial divina cultivada internamente. Então existe aqui uma civilização onde o Estado inteiro tem esse grande projeto de construção deste céu na Terra. E que
deixou, como eu vou falar em vídeos que vêm para frente, como na Grande Pirâmide, ensinamentos para nós, e as pirâmides não são tumbas. Elas podem até sido usadas como tumbas, eu vou falar disso, mas não era o propósito principal dela e nunca foi, dessa civilização tão misteriosa e que traz em si os segredos da grande sabedoria do Ocidente. Quando você olha para Saqqara, Saqqara foi traduzida como a cidade dos mortos. Na verdade, nós não estamos falando de mortos, nós estamos falando, uma tradução mais acurada seria a cidade dos espíritos, a cidade do além-vida, a cidade do outro mundo. E olha que interessante, está cheio, tudo em Saqqara, tudo no Antigo Egito, reflete a lei do 3, a lei do 1 e a lei do 7, as 3 grandes leis do Eneagrama de Processo, que eu tanto falo em uma série de vídeos aqui para nós. A lei do 3, ela vai sempre posicionar, e você pega, né, a própria pirâmide como sendo as suas faces triangulares. A lei do 3, ela sempre vai posicionar o ensinamento sobre o crescimento através da dualidade, a necessidade de, neste mundo manifestado, nós irmos lapidando a nossa consciência, isso internamente, mas também externamente, como tudo neste mundo é construído através de uma polarização, aonde se encontra uma consciência, se encontra Horus, se encontra um intermediário, o homem que caminha entre as polaridades nessa construção. Então olha que interessante, quando você olha para o mapa do Egito, e o Egito é cortado pela espinha dorsal do rio Nilo, que corta de sul a norte, de norte a sul, e abre como na flor de lótus no delta, ou se a gente inverter isso, a gente também tem uma leitura específica do que o Nilo faz tão lindamente nessa terra. Mas o que acontece é que você tinha a maior cidade naquela época, a gente está falando de 3000 a.C., era aqui Mênfis. Mênfis era considerada a grande cidade, talvez uma das maiores cidades do mundo. E aí você tem a vida material, você tem tudo acontecendo, você tem o grande centro. E do outro lado do Nilo, você encontrava, portanto, foi construído Saqqara, a cidade do além-vida, a gente pode dizer assim, e traduzida como a cidade dos mortos, que era assim, no caso de Saqqara, a sua grande intenção era justamente dedicar isso para o além-vida, fazer as tumbas, fazer os portais, e aí as tumbas não são só tumbas, mas são portais de transformação, de conexão com outro mundo, e ensinar, se relacionar com esse aprendizado sobre o que é você ter um projeto para sua passagem de uma vida para outra. Não vou dizer um projeto para sua morte, construir a sua tumba. Não era bem isso que as tumbas representavam, mas sim um projeto para sua transformação, um projeto para sua passagem, onde você trabalhava nele, onde os hieroglifos contavam a sua história em vida, deixavam os ensinamentos, onde os portais ali colocados já começavam a fazer uma relação, onde a estrutura arquitetônica facilitava para que o teu espírito, após o desencarne, e a gente sabe isso de várias religiões, que permanece um tempo aqui no mundo intermediário, e a gente sabe quanto pode ficar perdido nisso, ainda apegado a histórias que não existem, todas as religiões espiritualistas vão falar nisso, e como esse espírito pode, portanto, permanecer num local confortável por algum tempo e receber a guiagem que ele precisa através do mundo de Osíris, de Duat, o mundo intermediário, até que ele faça o seu caminho até o grande mundo dos deuses, ou da origem, ou o mundo, eu poderia dizer, o mundo espiritual mais elevado e não o mundo intermediário. Então você tem o Nilo no centro e você tem a cidade do além-vida dos mortos e a cidade prática da vida real. Mais uma vez você encontra aqui a lei do 3 do Eneagrama, a base do triângulo, as polaridades e aonde está o caminho, o encontro na terceira força. Para os egípcios sempre vem a lei do 3. Não existe essa diferença entre além-vida e vida, entre aspas, encarnada. São todas a mesma manifestação. Porém, sim, são estágios de transformação diferente nesse projeto que os egípcios sempre tiveram. Outra coisa que eu vou falar um pouco, que está no complexo de Saqqara, que é extremamente importante para a sabedoria que corre para o Eneagrama, tem a ver com a pirâmide de Unas. A pirâmide de Unas, vocês devem ter visto nas imagens iniciais, eu entro na pirâmide de Unas. A pirâmide de Unas é considerada, claro, não nos textos tradicionais,
mas nos textos que tocaram a sabedoria antiga, como a grande criação, foi nas paredes da pirâmide de Unas que os hieroglifos contaram o livro dos mortos no Egito. O livro dos mortos para nós parece uma coisa meio macabra, mas não, entenda o livro dos espíritos. O livro contendo os segredos, a magia, os rituais, as falas, para se navegar muito bem neste mundo, e navegar literalmente através dessa metáfora que eles usavam, que eram os barcos, navegar pelo Nilo, navegar pelo Duat, o mundo intermediário. Então, o que você encontra dentro da pirâmide de Unas são literalmente spells, né? Encantamentos, rituais, cantos, que auxiliavam nesse processo e, portanto, uma série de conhecimentos xamânicos, sim, colocados na pirâmide de Unas, e sim, ao contrário do que se acredita, o sacerdócio, todos os mestres, os professores, como eu gosto de chamar, envolvidos nessa inteligência, nessa sabedoria do Antigo Egito, eram sim xamãs em uma série de formas. Então é a partir da pirâmide de Unas que você encontra o livro dos mortos, onde quase toda a sabedoria ocidental, de alguma forma, onde emerge tudo isso, está, portanto, aqui nessas paredes, de alguma forma. E você tem, portanto, essa dualidade espírito, homem, morte, vida, os lados do Nilo. Interessante, quando você vai chegando em Saqqara, você chega por uma estrada bem rudimentar no centro e à sua direita é tudo verde. Palmeiras, 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 palmeiras. E à sua esquerda é tudo areia, tudo seco. Mas não é que tem uma transição, é radical e a estrada passa no meio. Mais uma vez, o que você vê ali? Do lado direito, o mundo de Osíris, o mundo verde, e o lado esquerdo, o mundo de Sete, das causas naturais, da natureza a ser, de certa forma, dominada pela consciência do homem. E aí você tem que a gente atravessando, ou eles já atravessavam no meio. Vocês devem ter visto aqui no início umas imagens da entrada do complexo de Saqqara, e você vai ver uma porta bem pequenininha. Há quem diga que no design que foi realizado havia uma potência espiritual, magnética, vibratória tão forte em Saqqara que ela era capaz de fazer uma leitura vibratória do grau da tua consciência e permitindo a sua passagem ou não por aquela porta. É claro que aqui a gente já entra um pouco no domínio do que ainda não se sabe muito bem, mas para quem trabalha com energia, com vibração, não são coisas muito difíceis de se imaginar. Há de se entender também que as pirâmides e todas essas construções não eram apenas, entre aspas, espelhamentos. Tudo no Antigo Egito tem múltipla função. É como o próprio Enneagrama. O Enneagrama é um símbolo. O Enneagrama não tem só um significado. Você pode contemplar o Enneagrama pela sua vida inteira e você vai sempre encontrar novos significados em diferentes estágios, dimensões da consciência. Tudo no Antigo Egito era a mesma coisa. Os símbolos têm múltiplos significados. O que era construído externa, internamente, sempre vai ter múltiplos significados. Então, uma das coisas que se sabe hoje, pelo menos nesses estudos que envolvem trabalhos mais vibratórios, mais da consciência, é que sim, as pirâmides dentro, e eu vou falar sobre as pirâmides em próximos vídeos, elas têm uma estrutura arquitetônica capaz de concentrar vibração, concentrar ki, concentrar magnetismo, e que eram capazes de posicionar isso em determinados lugares, como concentrá-los, por exemplo, nas câmaras internas, e fazer, por exemplo, os rituais, as iniciações, as preparações dos faraós, dos sacerdotes, para que eles pudessem ter esse grau vibratório de consciência alto para reinar a imagem e semelhança cada vez maior dos deuses ou dos princípios divinos. Tudo isso muito conectado com a consciência. Claro que isso vai mudando ao longo do tempo. O tempo conhecido por vocês ou por nós como os faraós é um tempo muito mais moderno, 1000, 1500, 2000 a.C. Não é aí que essa origem acontece. Essa origem acontece no Egito antes das areias, como dizia Gurdjieff. Nós estamos falando de 10, 11, 12, 13 mil anos antes. O que os egípcios chamavam, e que muitos vão considerar lendas, mas na verdade os egípcios não consideram isso lenda. Isso tem a ver com os primeiros europeus que chegaram aqui no século XIX com uma visão extremamente fechada, mas o tempo dos deuses, o tempo que os deuses reinaram sobre a Terra. E aí, quando a gente volta
para a origem de toda esta sabedoria de alguma forma. Então, quando a gente pega, por exemplo, o mundo da imagem, Tutankhamon, o mundo da imagem, o mundo material, e do At, o mundo intermediário, e lá o mundo da emanação, a gente vai encontrar esta relação da dualidade em tudo que há do ponto de vista da lei do 3. Mas olha que interessante, a lei do 7 como transformação de tudo, ela está presente em tudo que os egípcios faziam. Num dos vídeos anteriores eu falo um pouco aqui sobre a lei do 7, como sim, de fato, dentro do Enea Coaching 9 Raios, o trabalho que nós observamos, e essa já era uma observação que vai acontecer milênios depois, através do trabalho do Oscar Ichaço, que tem a ver com um dos vídeos anteriores também, as flechas da lei do 7 como sendo, sim, movimentações específicas de transformação, mas contando um pouco sobre leis na transformação de uma frequência vibratória para outra. Tudo neste universo, construído à imagem, e isso os alunos do Enea Coaching 9 Raios sabem muito bem como nós se relacionamos com isso, tragam que tudo neste universo da imagem é construído por essas 9 vibrações, como se fossem 9 tijolos, 9 teias, 9 cantos, e tudo no universo se desdobra utilizando um pouco dessas cores, se é que a gente pode dizer assim, e através das leis do Eneagrama de Processo 1, 3 e 7. A lei do 7 vai falar, portanto, sobre essa transformação. Tem uma coisa interessante para vocês verem a diferença entre uma leitura mais fechada da egiptologia e que chegou até os nossos livros, infelizmente. Eu vou recomendar alguns livros que contêm uma sabedoria maior, acho que essa é uma boa ideia em breve. Mas, por exemplo, no processo de mumificação, que tinha a ver com não, o corpo deles vai atravessar para o outro lado. Não, era um cuidado específico com o corpo para que enquanto o espírito fosse se descolando, o Atman fosse se descolando ali de alguma forma, você tinha também uma casa ainda, uma espécie de proteção. Outra coisa é que você sempre encontrava em algumas urnas, fígado, estômago e intestino. E aí se falava, por que será que tem fígado, estômago e intestino? São os 3 órgãos que fazem transformação no corpo humano. Olha só, quando você volta para o Eneagrama de Processo, o que ele rege? O processo de transformação de todas as coisas ao longo, e com a entrada dos pontos de choque, em que momento o trigo vai sendo transformado ao longo dos pontos 9, 1, 2, recebe o primeiro choque, por exemplo, o fogo, e aí essa entrada dessa energia o transforma numa alquimia para uma coisa completamente diferente. Lembra que para o egípcio antigo não existe diferença entre fora e dentro. Então isso que eu estou fazendo aqui não é só uma simbologia material, ele contém uma série de outras simbologias que são aplicadas a isso. Então quando você olha do ponto de vista de transformação, de morte, de vida, de processamento, e aqui nas imagens iniciais, talvez vocês tenham visto, eles estão lá pescando, eles estão lá, e existe uma imagem muito interessante, depois voltem lá, onde eles estão pescando no Rio Nilo, e embaixo tem uma série de peixes, e não havia no Velho Reino imagens de deuses, por exemplo. Isso só vai aparecer nas novas dinastias mais modernas, por volta de 1500 antes de Cristo, mas neste período aqui, eles só relatavam coisas do dia a dia. Por que eles faziam isso? O que são também, por exemplo, a pesca daqueles peixes no Nilo? Eles estão contendo os peixes e dominando de alguma forma Set. E eu vou falar sobre Set, o mundo material. E quando você está dominando o mundo material, você também está dominando a si mesmo, a sua materialidade, os seus instintos. E, portanto, esse conceito de mindfulness, de presença, ele tem tudo a ver com o que os egípcios antigos já faziam. O que não é para nós, senão o trabalho com o Eneagrama que nós já fazemos. O Eneagrama de Processo como transformação, as leis, os 9 raios como as 9 frequências divinas, como eu falo nos vídeos anteriores, e tudo isso trazendo essa sabedoria até nós. Hoje, muito mais do que uma aula de comparação com o Eneagrama, a gente falou aqui, e é muito importante para vocês compreenderem num nível vibratório, físico, emocional, quais são as origens do Eneagrama Sagrado.
Continuamos aqui na série, aqui no canal @Nicolai Cursino do YouTube, no Instagram @Nicolai Cursino e também nas centenas de vídeos que estão lá no canal de YouTube Núcleo da Consciência. Sigo agora mais uma vez para as pirâmides de Giza, hoje para um estudo mais matemático, astronômico das suas proporções, o que vai trazer vídeos extremamente interessantes. Lembre que não há diferença entre matemática e Deus, não há diferença entre matemática e espiritualidade. É para lá que nós vamos mergulhar agora. Um grande beijo e vejo vocês aqui na continuação dessa série ENEA Coaching no Egito.